14:15, nas nossas versões diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Numa outra versão diz assim: depois que João foi preso, Jesus mudou-se para a Galileia e ali pregava: o tempo é agora, o reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem do Evangelho. Amados, versículo 14 é uma introdução ao versículo 15. No versículo 14, no versículo 13, aliás, nós falamos a semana passada, Jesus, depois de ter sido batizado, enfrentou a sua grande batalha no deserto, 40 dias sendo tentado por Satanás. E eu acho interessante que agora no versículo 14, e eu procurei, pesquisei, não consegui descobrir, mas diz que depois de João ter sido preso, os acontecimentos do versículo 13 do versículo 14, há um certo espaço de tempo, e eu fiquei muito curioso em saber quanto tempo, mas não consegui descobrir. Mas o que me chama a atenção é o registro de que João havia sido preso. Um homem que tinha batizado Jesus, era instrumento de Deus na proclamação da palavra de Deus. Agora João sai de cena, porque João Batista, ele mesmo diz que importa que ele cresça e que eu diminua, e cumpre-se então a palavra do Senhor, e cumpre então a palavra do próprio profeta João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus, aliás, ele começa efetivamente o seu ministério depois do momento em que João fora preso. João agora já não é mais o protagonista do Evangelho, mas agora o Evangelho foca-se apenas em Jesus Cristo. A segunda informação que nós temos no versículo 14 é que Jesus saiu da Judeia e foi para a Galileia, Galileia dos gentios. É interessante para aqueles que têm um pouco o mapa de Israel na mente, nas suas Bíblias aí no final tem um mapa. João Batista batizava ali no Vale do Jordão, que fica exatamente na Judeia, que era o melhor lugar para se viver. Era o lugar onde havia fartura, era o lugar onde as pessoas eram mais prósperas, e mais do que isso, era também o centro político e o centro religioso do país. Era ali que as coisas aconteciam. Porém, o texto diz que Jesus então foi para a Galileia. Jesus, ele sai do lugar onde ele poderia ser aplaudido e reconhecido rapidamente. Jesus, para chegar na Galileia, ele tem que atravessar Samaria, e os judeus não se davam com os samaritanos, e na verdade Galileia está depois de Samaria, ou seja, era um lugar esquecido, era um lugar isolado. Mas Jesus vai exatamente para esse lugar, onde aos olhos dos homens não haveria futuro para alguém que tinha alguma proposta maior de vida, para aparecer, para crescer. E eu fico pensando, queridos, que na verdade Jesus, ele não depende disso, ele não depende dos holofotes do mundo, das pessoas. Jesus não está preocupado apenas em saber o que as pessoas pensarão a respeito dele ou não. E ainda que em determinado momento, Natanael, por exemplo, vai dizer: pode vir alguma coisa de Nazaré, alguma coisa boa lá da Galileia. Independente disso, queridos, Deus cumpre o seu propósito na vida de Jesus. E aqui eu queria que nós pensássemos numa coisa. Às vezes nós ficamos preocupados sobre o lugar que nós estamos, e nós estamos preocupados em crescer profissionalmente, por exemplo. Nós estamos querendo desenvolver, tornar mais conhecidos. E aí a gente às vezes tem uma preocupação de querer aparecer, e isso, e mostrar tal, redes sociais. Queridos,
Se Deus quiser te levar para algum lugar onde você vai crescer, onde você vai ser alguém, fique em paz. Deus age apesar do lugar onde você está. Nossa, a minha família, eu queria que a minha família fosse melhorzinha um pouquinho. Poxa, o meu trabalho, eu queria que a minha empresa fosse aquela empresa. Eu queria que a faculdade que eu estudo fosse aquela outra. E nós às vezes ficamos extremamente dependentes daquilo que aos nossos olhos é grande. Mas nós precisamos lembrar que quem nos torna grandes e quem nos faz cumprir os propósitos de Deus é Ele mesmo. Então nosso coração deve descansar no Senhor em relação a isso. Terceiro aspecto que nós vimos aqui no versículo 14, como introdução ao versículo 15, que Jesus ele foi para Galileia para fazer alguma coisa, e ele diz, pregando o Evangelho de Deus. Pregando o Evangelho de Deus. Evangelho significa notícia boa que traz alegria, notícia boa que deixa o povo assim, alegre pra caramba, feliz de verdade. Agora não havia só o Evangelho, esse Evangelho que nós anunciamos. Por exemplo, há escritos daquela época, de que havia, por exemplo, o Evangelho de César Augustus. O que era isso? Eram as boas notícias a respeito de César Augusto, que deixaria o império feliz e alegre. Mas o texto diz aqui, Jesus estava pregando o Evangelho de Deus. Não era qualquer boa notícia, não era uma notícia que alegrava uns e entristecia outros, não era uma notícia que nós ficamos alegres com a notícia que agora, mas daqui meia hora já passou. É a alegria que vem de Deus, é a boa notícia que transforma a nossa história e nos ajuda para que nelas nós possamos de fato experimentar da verdadeira alegria que vem do Senhor. E aí, queridos, nós precisamos lembrar que boa notícia é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é essencialmente uma palavra que deve produzir no nosso coração alegria, porque o Evangelho de Jesus é boa notícia que produz alegria, e isso começa já no batismo de Jesus, quando dos céus ouve-se a voz do Senhor, eu tenho prazer no meu filho. Ser crente tem que ser para nós alguma coisa que nos encha de prazer e de alegria. Eu já compartilhei aqui, agora eu lembrei o nome da menina, a Elisete, uma adolescente da época, no comecinho do meu ministério, 1987, 88, por aí assim, já tem bastante tempo, né? Muitos aqui nem tinham nascido ainda. E eu me lembro, eu nunca me esqueci do que ela me disse: pastor, ser crente é difícil demais, ser crente é ruim, né, pastor? Não é, queridos, não é, não pode ser. Não é para isso que existe o Evangelho, não foi para isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nós. O Evangelho é boa notícia de Deus que produz alegria no nosso coração. E daí, queridos, depois dessa introdução, diz que Jesus estava pregando o Evangelho lá na Galileia, depois de João ter sido preso, e essa pregação do Evangelho, então, no versículo 15 vai dizer, dizendo, pregando, anunciando, proclamando. E aí Jesus faz 2 comunicados e faz 2 desafios. O Evangelho é composto de comunicados e de desafios para nós. Comunicados tem a ver com aquilo que nós temos apenas consciência de que existe, que aconteceu, que está pronto, é alguma coisa pela qual nós não podemos interferir, nós apenas tomamos conhecimento. Então esse é o comunicado de Deus. Mas o comunicado de Deus, através de Jesus Cristo, também nos traz desafios. E aí os desafios têm a ver com aquilo que nós precisamos fazer, tomada de decisões. O Evangelho, queridos, ele é, de um lado, ele é contemplativo. Eu olho o que Deus realizou.
Eu celebro a ceia e aqui eu estou contemplando o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Só que não é só contemplação, é ação, é atitude, é decisão. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor, né? Eu gosto, foi um pastor alemão, mas não foi cachorro, foi pastor mesmo, né? Que se opôs a Hitler e foi enforcado por causa disso, por ordem de Hitler, ordem pessoal de Hitler. E ele se opôs grandemente contra Hitler e contra a igreja da Alemanha, que aceitou de forma pacífica o nazismo, tudo aquilo que Hitler estava promovendo. E Bonhoeffer, ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz o seguinte: o evangelho é de graça, mas não é barato. O evangelho é de graça, mas essa graça não é barata, ela tem um preço. E esse preço tem a ver com os desafios que o evangelho nos traz. Quais são os comunicados? Primeiro deles, o tempo está cumprido. Está cumprido o tempo, venceu. A duplicata venceu, é agora, cumpriram-se os prazos estabelecidos por Deus para as coisas acontecerem. É interessante, Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, nascido de mulher. Na plenitude do tempo significa na hora certa. Nós temos no grego duas palavras para falar a respeito de tempo. Uma é a palavra cronos, de cronômetro, que nós controlamos o tempo, um tempo linear, que agora são 20 horas e daqui um pouco vai ser 21 horas, e assim por diante. Esse é cronos. Mas há um tempo que não obedece o cronômetro, que não obedece ao cronos, que é maior do que o cronos, que é a palavra kairos. Kairos significa, esse é o tempo estabelecido, longe ou fora dos princípios humanos, que só um tem poder para estabelecer quando as coisas devem acontecer. O que Jesus estava dizendo nessa comunicação do Evangelho, é dizendo: olha gente, chegou o tempo. E aí a gente pode pensar em chegar esse tempo, na palavra plena, Jesus fazendo o seguinte, ele está dizendo: encheu o copo, derramou, não tem mais jeito, é agora, é agora. O copo está cheio, não dá para fazer mais nada, porque o tempo é cumprido. O Salvador, o Redentor, está no meio de vocês, cumpriu-se o tempo. A segunda comunicação, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Agora, normalmente nós vemos o reino de Deus está próximo na perspectiva de tempo, ou seja, está perto de chegar o reino. Só que esse próximo aqui não tem a perspectiva de tempo, tem a perspectiva de espaço. Ou seja, o reino de Deus está próximo, eu estou com vocês, vocês estão próximos de mim. Poderíamos, ou então, usar uma outra tradução da Bíblia, uma outra versão que diz: o reino de Deus está aqui, porque eu estou aqui. O que Jesus estava dizendo é que o reino de Deus, ele é definido por causa da presença de Jesus. O reino de Deus não é alguma coisa que vai acontecer numa dimensão futura e eterna. O reino de Deus é a manifestação tanto da pessoa de Deus, da autoridade de Deus, das manifestações, das revelações e do poder de Deus entre nós, mas esse reino de Deus está implantado a partir do momento em que Jesus chega e diz: cheguei, o reino de Deus chegou, cumpriu-se a palavra do Senhor, cumpriu-se as palavras dos profetas, e o reino de Deus está cumprido, cumpriu-se o reino entre vocês, eu estou aqui. Queridos, e isso é extremamente importante para nós, temos essa consciência de que a presença do Senhor determina para nós essa manifestação do reino de Deus no nosso meio. Deus está entre nós, Deus reina
entre nós, Deus reina no lugar onde nós estamos. E aí, queridos, nós não estamos falando nem de um reino político, nem de um reino geográfico, mas de um reino espiritual. E 2 textos só para tentar esclarecer um pouco mais a respeito disso. O reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. É aquilo que nós podemos chamar de intangível. É aquilo que nós às vezes não podemos tocar. É aquilo que os nossos olhos às vezes não são capazes de ver. Mas nós sabemos que está presente. Deus está presente, o reino de Deus se faz presente entre nós. O reino de Deus não se manifestou ainda de forma plena, mas ele ainda se manifestará na volta de Jesus Cristo, na restauração de todas as coisas. E aí Paulo vai dizer lá em Romanos que até a natureza aguarda com ansiedade esse retorno de Jesus, para que haja restauração de todas as coisas. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou, Jesus chegou, o reino de Deus se cumpre onde Jesus se encontra. Queridos, temos que ter muito cuidado quando a gente interpreta mal a afirmação de que quem manda no mundo é o diabo. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala a esse respeito. O diabo, em primeiro lugar, ele é criatura. Segundo lugar, o diabo não é dono de nada. O diabo não tem nada. Deus não deu nada na mão do diabo. O diabo é criatura de Deus, sujeito à autoridade de Deus. Então o pastor não é tão... o diabo não é tão ruim como a gente pensa. É pior do que a gente pensa. Mas ele não é dono de nada. Quem é dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, é Jesus Cristo, porque o reino de Deus se cumpriu em Cristo Jesus, e isso vale para toda a eternidade. Então, esses 2 comunicados que Jesus faz. O reino de Deus chegou e o tempo se cumpriu. Mas depois desses 2 comunicados, Jesus vai dizer, olha, estão conscientes dessas 2 notícias? Que a palavra se cumpriu, o tempo se cumpriu e o reino de Deus agora está aqui nesse lugar. Então agora não dá para viver do mesmo jeito. Agora tem quem manda, o Senhor de todas as coisas apareceu aqui. E aí agora é necessário que haja atitudes. E aí Jesus vai dizer de 2 ações, de 2 desafios que nós precisamos. Agora é comigo, agora é com você, agora é com a gente. Lembrem-se, notícia, comunicado, a gente não faz nada, a gente ouve, a gente lê. E o comunicado o tempo se cumpriu, o reino de Deus está aqui. Nós não podemos fazer nada em relação a isso, não mudamos isso. Isso é apenas um comunicado de Deus, dizendo, olha, prestem atenção, não se esqueçam disso. Porém, desafios têm a ver com aquilo que a gente agora faz. Com aquilo que a gente resolve e realiza. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Não tem a ver com Deus, Senhor, faça alguma coisa nesse... Não, tem a ver com você, é comigo, é com cada um de nós. Aí a gente pode olhar no espelho e dizer, é com você mesmo. E quais são os 2 desafios? Primeiro deles, arrependam-se. Arrependam-se. Arrependei-vos. A versão que nós lemos aqui, mudem de vida. O reino de Deus chegou, Jesus está entre nós. Não dá para continuar do mesmo jeito, como se Ele não estivesse entre nós. Não dá. Eu não sei, eu acho que isso já aconteceu com todo mundo. A gente tem uma atitude no meio de algumas pessoas, de repente o patrão chega. Na hora que o patrão chega, todo mundo faz de conta que está trabalhando, todo mundo dá um jeito e ajeita. O patrão chegou, a gente muda de atitude. Jesus chegou, tem que mudar de atitude. Arrependei-vos, é a palavra do Senhor Jesus. O reino de Deus é manifestado em favor daqueles que, tendo consciência do reino de Deus presente, se arrependem dos seus pecados. É interessante a gente pensar nessa questão do que Jesus diz.
Arrependimento, queridos, implica pelo menos três coisas. Três coisas. Antes de falar essas três coisas, quando a gente fala de arrependimento, naturalmente, o pecado caminha paralela ao arrependimento. Então, nós estamos falando de arrependimento e de pecado ao mesmo tempo. E quando nós falamos em arrependimento, queridos, três coisas precisam acontecer. Primeira delas, tristeza pelo pecado. Arrependimento é arrependimento que a gente lembra do pecado e a gente se entristece por ele. A gente não se alegra, a gente não sente orgulho do pecado. A gente não fica feliz porque foi pecado, mas eu levei vantagem. Foi pecado, mas foi bom. Foi pecado, mas não. Arrependimento gera tristeza no coração. Uma cena que chocou o país todo foi a mulher do João Santana, o todo-poderoso da República atual do Brasil, que voltando eu acho que da Europa, não sei se da Europa ou dos Estados Unidos, a polícia já os aguardava no aeroporto. E ela, de forma cínica, desce do avião, mascando chiclete, rindo para as câmeras. Isso, com certeza, não é arrependimento. Nunca foi. Não sei se ela se arrepende de alguma coisa, mas só estou dizendo, queridos, que uma atitude dessa significa que é a atitude de alguém que não tem consciência da seriedade ou da gravidade dos seus próprios erros. Arrependimento também, queridos, gera confissão de pecados. Eu me arrependo, mas eu me arrependo do quê? Eu estou arrependido sempre de alguma coisa. Às vezes nós oramos, e aqui não é crítica à oração, queridos, mas apenas um detalhezinho, nós oramos: Deus, perdoe a multidão dos nossos pecados. A gente tem que ter cuidado quando a gente faz essa oração. Primeiro, tem tanto pecado assim para ser confessado? Agora, outra coisa, quais são eles? Quais são eles? Senhor, eu estou pedindo perdão porque eu menti. Eu estou pedindo perdão porque eu enganei o fulano. Eu estou pedindo perdão porque eu fui mal educado com o meu pai ou com minha mãe. Eu estou pedindo perdão, eu estou confessando o meu pecado foi o pecado de usura. E aí a gente pode ir listando um monte de coisa. Mas pecado tem nome. Pecado tem nome. Terceiro lugar, arrependimento implica fugir do pecado. Fugir do pecado. Arrependimento, queridos, evidencia como consequência natural que o meu coração não deseja repetir o mesmo pecado. Eu sei que quando nós pecamos, nos arrependemos, confessamos, somos perdoados, e sinceramente Deus conhece o coração de cada um, mas ainda assim nós estamos sujeitos a cair talvez no mesmo pecado. Mas isso não é intencional. Nós lutamos contra isso. Nós fugimos do pecado. Nós lutamos para vencê-lo. Portanto, queridos, arrependimento não é apenas alguma coisa que gera tristeza, não é apenas a confissão de pecado, não é apenas fugir do pecado, mas arrependimento é um ato racional. É um ato racional. Eu sei que eu pequei. Eu sei que eu não deveria ter feito. Eu sei que eu poderia ter agido diferente. É um ato que tem a ver com a minha razão. Poxa, pisei na bola. Não era isso que eu tinha que ter feito. Eu pequei. Eu errei. Segundo, arrependimento é um ato emocional, porque envolve sentimentos, gera tristeza, gera vergonha, gera choro. E arrependimento é um ato de vontade. É ato de vontade. Eu não posso me arrepender pelo Aguinaldo, dizer: Aguinaldo, por favor, se arrependa disso. Se não for uma decisão dele e uma atitude do coração dele: não, pisei na bola mesmo, pastor, está certo, eu estou arrependido. E está perdoado. É ato de vontade, pessoal, individual,
não tem como transferir. Pai não pode confessar pecado do filho. Pai não se arrepende pelo filho. O filho não se arrepende pelo pai. Nós não nos arrependemos pelas pessoas de quem nós amamos e que preocupamos tanto pela vida deles. É um ato individual da vontade própria de cada um que precisa se aproximar da presença de Deus. Arrependei-vos. Desafio do Senhor Jesus para nós. O Evangelho chegou, o tempo se cumpriu, o reino de Deus está entre nós. Arrependei-vos, mas aí ele traz o segundo desafio: e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Basicamente, queridos, o Evangelho do Senhor Jesus, esse Evangelho de Deus, não é qualquer Evangelho, é o Evangelho de Deus, envolve basicamente essas duas coisas: arrependei-vos e crede no Evangelho. Creiam no Evangelho. A vida no Evangelho é alguma coisa que se vive pela fé. O viver o Evangelho de Deus, esse Evangelho que Jesus proclama e que anuncia, é um ato do coração, é uma atitude espontânea que brota da sinceridade da nossa alma. Não é uma declaração por escrito dizendo, não, eu acredito, pronto, posso assinar. É atitude individual, uma atitude de fé, que juntamente com arrependimento, vem da parte do Senhor como manifestação da graça de Deus sobre nós. E a fé, o crer, vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, ouvir a proclamação dessa palavra revelada. Crer no Evangelho é muito mais do que apenas uma concordância intelectual. Crer no Evangelho é muito mais do que apenas uma experiência emocional. Crer no Evangelho é uma atitude que tomamos com a sinceridade da nossa alma, em que nós nos entregamos, nós nos damos, nós nos oferecemos de forma irrestrita e incondicional àquele que é o Senhor do Evangelho, aquele que manifestou a sua graça através do Evangelho para a nossa salvação, para a nossa redenção. Crer no Evangelho é mais do que acreditar. Crer no Evangelho é mais do que concordar. É uma entrega irrestrita, incondicional, consciente de que não há outra alternativa a não ser crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha própria vida. Queridos, para Deus, o ser humano, ele é perfeito quando a gente permite, vou usar o termo permite aí entre aspas, que Deus seja Deus de verdade. Estava lendo hoje à tarde um livro falando sobre a questão do Evangelho e a nova espiritualidade do momento. E aí o autor desse livro, ele colocou uma estrofe de um hino, em que o hino ele é voltado para quem Deus é e por que Deus faz. E ele diz o seguinte: a nova espiritualidade é exatamente o inverso disso. O Evangelho é o Evangelho em que Deus está no centro. O Evangelho é essa palavra que diz, não há nada que seja de maior valor do que o caminhar com Jesus Cristo. A nova espiritualidade é, eu estou no centro de todas as coisas. E nós, queridos, somos aprovados por Deus, quando nós permitimos que de fato Deus reine como Rei do universo, Senhor da vida, sobre nós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque a palavra se cumpriu e o Rei está presente. O reino de Deus está próximo, está entre nós. A grande questão, queridos, é que se o reino de Deus já chegou ao seu coração. O grande desafio para nós não é entendermos a pregação de Jesus lá na Galileia. O reino de Deus está próximo de vocês, porque eu estou aqui com vocês. A palavra se cumpriu. O grande desafio para nós, 2000 anos depois, é respondermos sinceramente e individualmente
o reino de Deus chegou ao seu coração? Você vive nessa perspectiva de que Deus está aqui, que o rei chegou, que o reino está implantado e que agora me cabe viver como súdito desse reino, de uma forma, numa atitude de obediência, numa atitude de serviço, numa atitude de agradar aquele que de fato tem o domínio sobre todas as coisas. O grande desafio do Senhor Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero desafiá-lo, queridos, a pensar nisso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que essa palavra, esses desafios, 2 desafios que Jesus traz para aquele povo, para aquela parte da nação, é: arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus chegou, o tempo se cumpriu, Jesus está aqui. O reino de Deus está em você, faz parte da sua vida e da sua história. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O grande desafio, queridos, é que nós sejamos uma comunidade, uma igreja, cheia de homens e mulheres verdadeiramente arrependidos e que verdadeiramente creem no Evangelho proclamado por Jesus Cristo, e que Ele seja de fato único Senhor e Salvador da nossa vida, e que assim nós vivamos debaixo desse domínio desse Senhor sobre todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Deus eterno, nós buscamos a Tua presença, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos ao Senhor e o adoramos, e fizemos isso, ó Deus, na sinceridade do nosso coração, e o Senhor conhece cada um de nós. E nesse momento nós Te louvamos, ó Deus, por tudo quanto aqui aconteceu, e eu Te dou graças por aqueles que estão aqui, por todos que estão aqui, por aqueles que estão assistindo o culto pela internet, por aqueles que ainda assistirão. Ó Deus, no nome de Jesus, manifesta o Teu poder e a Tua glória entre nós, através de nós, para que a glória do Teu nome seja manifesta em todo o tempo e em todas as coisas. Ó Deus, o reino de Deus chegou, o tempo se cumpriu, que esse reino se manifeste cada vez mais no nosso meio, para que tenhamos plena consciência e percepção de que o Senhor está nesse lugar e que o Senhor é Senhor das nossas vidas. E ao mesmo tempo, ó Pai, que nós tomamos conhecimento dessas notícias, desse Evangelho de Deus, dessa notícia que traz alegria no nosso coração, que ao mesmo tempo nós nos lembremos dos desafios do Evangelho, que é o desafio do arrependimento e o desafio da fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ó do Espírito Santo, que essas 2 palavras, arrependei-vos e crede, que sejam palavras que martelem a nossa mente e o nosso coração todos os dias da nossa vida, para que a gente possa viver a essência da fé, a essência do reino de Deus entre nós. Que nós, começando comigo, possamos viver como súditos que glorificam o Senhor do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que, ó Deus, ao sairmos daqui desse lugar, nós estejamos conscientes de que nós não saímos do templo e, portanto, o Senhor ficou aqui e a gente vai embora sozinho. Mas que a gente lembre, ó Deus, que cada lugar que a gente pisa é reino de Deus, é reino do Senhor, é domínio do Senhor. Que as nossas casas manifestem essa presença e esse poder do Senhor. Que o nosso trabalho, a nossa escola, o nosso tempo de lazer, qualquer lugar, em todo tempo, ó Deus, que haja manifestação do cumprimento do tempo e do reino de Deus presente entre nós. Ó Deus, como nós precisamos, como nós carecemos dessa manifestação e dessa visitação do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. Que o Senhor faça aquilo que palavras não são capazes de produzir. Que o Senhor realize, ó Deus, aquilo que às vezes fica só na nossa vontade, mas que toda boa e perfeita vontade do Senhor se realize
no tempo exato, no cumprimento do tempo, para que nós vivamos debaixo desse domínio do reino entre nós. Ó Deus eterno, guarda o teu povo, cuida do teu povo. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão viajando, que eles sejam guardados pelo Senhor. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão enfermos entre nós, aqueles por quem nós já temos orado. Visita, cura, restaura, consola, faz brotar alegria no coração, a alegria do reino de Deus. Deus eterno, que o Senhor supra as nossas necessidades. Vivemos, ó Deus, num tempo de tanta preocupação sobre o que vai acontecer. Deus, nós não sabemos o que acontecerá no nosso país, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas. O Senhor tem o domínio sobre a vida política do nosso país. Oramos, ó Deus, por verdade, oramos por justiça, oramos pela manifestação da glória e do poder do Senhor no nosso povo, na nossa pátria. Ó Deus, e a nossa oração é que a justiça do Senhor se manifeste na justiça do nosso país. Ó Pai, que as injustiças deixem de acontecer, que a desonestidade, a corrupção de toda forma, de toda monta, que não seja presente entre nós, para que o nosso povo seja um povo abençoado. Nós oramos pelas autoridades, Deus, para que vivamos vida mansa e tranquila. Essa é a palavra do Senhor a nós. Nós oramos, ó Deus, por essa semana que será fundamental no nosso país. Ó Deus, de uma forma especial, nós oramos pela questão da presidência da República, oramos pela presidência da Câmara dos Deputados, oramos por aquilo que acontece lá naqueles lugares que nós não temos a menor ideia, mas nós pedimos que o Senhor coloque a mão naquele lugar. Oramos, ó Deus, pelas autoridades judiciárias e te damos graças porque o Senhor tem levantado alguns homens para lutar pela justiça e lutar pela verdade. Eu oro, ó Deus, pelo Ministério Público Federal, especialmente por aquele que é servo do Senhor, e tem estado na televisão e não se manifesta como irmão em Cristo Jesus, mas que o Senhor cerca aquele irmão no nome de Jesus, que o Senhor cerque as autoridades do nosso país, que a glória do Senhor se manifeste no meio do teu povo, e que haja paz no nosso coração, porque nós não estamos debaixo do domínio dos homens, mas estamos debaixo do domínio daquele que é Senhor do universo, Senhor dos senhores e Rei dos seis. Que a nossa alma descanse nisso, ó Pai, ajuda-nos em relação a isso. Dê paz ao nosso coração. Oh Deus, dê paz, traga alegria, que haja provisão do Senhor para a nossa vida, que haja sustento do Senhor sobre nós. Abençoe os nossos amados que estão distantes, cuida de cada um deles. Abençoa a nossa igreja, como precisamos, como carecemos do Senhor. Enche esse lugar com a Tua presença e com a Tua glória, Deus. Nós não queremos esse lugar cheio de gente, nós queremos esse lugar cheio do Senhor. Nós queremos esse lugar pleno da presença e da glória do Senhor. Escuta, Deus, a nossa oração e a oração do Teu povo. O reino de Deus está entre nós, reina, Senhor, e nós te glorificaremos e te exaltaremos para todo sempre. E amados do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, e que o consolo, a direção e a santidade do Espírito Santo repouse sobre você, repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar, queridos.